Então, boa noite, gente, para quem não está presencial aqui. Boa noite para Verônica, que está aqui com a gente, Raíssa, César. Então, hoje é um encontro para a gente falar um pouco do curso Gravando o Som no Audiovisual, né, que é um curso de 6 semanas, 6 semanas não, desculpa, de 6 encontros, né, 6 encontros de 2 horas, né? Geralmente acaba durando um pouco mais, de certa forma, porque eu sempre prolongo um pouquinho uma aulinha ou outra, algumas conversas se estendem depois no WhatsApp e tudo mais, mas essa é a estrutura básica do curso, né? E o que que a gente vê no curso de forma geral? Né, eu gosto de mostrar esse esqueminha. Você está vendo esse esqueminha, Verônica, aqui no PowerPoint? Tô vendo. Tá. Eu gosto de mostrar esse esqueminha que é a ideia da cadeia produtiva do som no audiovisual como um todo, né? Desde a pré-produção, lá no comecinho, até a pós-produção, né? Eu mostro esse esqueminha da cadeia produtiva só para a gente entender o que que a gente vai falar mais especificamente nesse curso, tá? De forma geral, a gente vai se deter nesse curso a parte de pré-produção e produção, né? Ou seja, é a parte de forma bem resumida, a forma de preparação para a gravação em si e a gravação em si, né? Então, essa parte de pré-produção e produção, existe uma figura responsável por isso que é o que a gente chama aqui no Brasil de técnico de som direto, ou antigamente o pessoal chamava de engenheiro de som. Tá? E o técnico de som direto é essa figura, né, que representa o departamento de som nas etapas de pré-produção e produção, né? E o técnico de som direto, né, ele tem a sua equipe, né? Assim como, por exemplo, o diretor de fotografia tem sua equipe, né, com operador de câmera, com assistente de câmera, né, foquista, e tudo mais, o técnico de som direto também tem seus assistentes, tem o seu microfonista, tem assistentes e tudo mais, né? Então, ou seja, é o núcleo do som que pensa ali como que o som vai ser gravado, como que vai ser captado durante as filmagens, né? Obviamente, o departamento de som não se encerra aqui, né? Existem outros profissionais que trabalham com som, que é o pessoal que vai trabalhar lá na pós-produção, né? Que são os editores de diálogo, editores de ADR, editores de ambiente, editores de efeitos, compositores de trilha musical, mixadores, né? Então, esses são os profissionais que estão lá no final da cadeia produtiva. O trabalho é bem especializado, né, de cada um dessas pessoas, né, e geralmente a gente faz essa divisão e os profissionais geralmente têm um conhecimento é, técnico bastante diferenciado, né? Então, geralmente, uma pessoa que é técnico de som direto, geralmente essa é a função principal dele e geralmente ele não vai trabalhar com pós-produção. Às vezes pode acontecer, né? Mas às vezes um técnico de som direto é só um técnico de som direto, né? Um microfonista é só um microfonista ou um microfonista mudando para ser um técnico de som direto, né? E os editores, os mixadores, né, têm as suas funções específicas, né? Então, né, só para falar de forma geral, depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, só para frisar, né, o que a gente vê nesse curso, né, nesse curso de gravando o som no audiovisual, é o que envolve a pré-produção e produção de um produto audiovisual. O que eu tomo como exemplo aqui no curso é a cadeia produtiva do cinema industrial, ou seja, desse produto audiovisual que vai para as telas de cinema. Né? E por que que eu tomo isso como modelo? Eu tomo isso como modelo porque é o sistema, é a cadeia mais complexa, né? Que envolve a maior quantidade de detalhes, a maior quantidade de pessoas e o maior número de detalhes no fluxo de trabalho, né? No workflow. Então, eu pego isso como exemplo para a gente saber como que é a figura como um todo, como saber se portar quando a gente estiver trabalhando nisso, né? Mas se a gente trabalha com curtas-metragens, com publicidade, com documentários de menor porte, com ficção de menor porte, com pequenas séries e tudo mais, toda a cadeia produtiva desses sistemas, desses outros produtos audiovisuais, eles podem ser encaixados dentro dessa cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do cinemão, né? Desse filme, desse que a gente chama de filme industrial, né? Que faz parte da indústria cinematográfica, né? Então eu tomo isso como exemplo, porque daí, independente do projeto que você tiver engajado, do tipo de coisa que você quer fazer, dá para tirar a informação daí, tá? Então só para deixar isso claro. Beleza, Verônica? Você quer dizer alguma coisa?
Não, tá tudo certo até agora. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, só para detalhar um pouquinho mais, o que a gente vai ver, né? Então, a gente começa, geralmente, falando de produção, né, no curso. Eu pulo a parte de pré-produção e vou falar um pouco mais de pré-produção lá no final, né? Existe uma razão para isso, é uma questão de ordem, né? Que basicamente a lógica é a seguinte, né? A gente tem que saber o que a gente tem que fazer, o que a gente faz para conseguir planejar isso. Então, geralmente, o curso já começa já nos primeiros encontros, falando de fato como que a gente, como que são, quais são os equipamentos que a gente precisa, como que a gente capta, quais são os problemas que a gente enfrenta, quais são as questões técnicas, como se configura os equipamentos, todas essas questões para depois a gente voltar lá para a pré-produção, tá? Para entender, porque a etapa de pré-produção é uma etapa fundamental, né? Geralmente é muito comum a gente ver produtos audiovisuais, até inclusive de coisas de grande orçamento, assim, né, que a gente vê que no final tem um som que não está do mesmo nível da imagem, né? E por que isso acontece? Porque geralmente os profissionais, o técnico de som direto não foi convidado para fazer uma pré-produção plena, direitinho e tudo mais. Então, o que acontece, né? A ideia de gravar o som no audiovisual, a gente pensando esse modelo do cinema, da indústria cinematográfica, envolve uma organização básica, né? Então, o que é essa organização básica? É o técnico de som direto, que é como o diretor daquele departamento. O técnico de som direto, ele vai ter um, dois ou três microfonistas, geralmente, e vai ter um ou dois ou três assistentes de som também. Então, vamos dizer que ele é uma equipe que pode variar, né, do mais minúsculo trabalho para uma pessoa, que o técnico de som direto faz todas as funções ao mesmo tempo, para uma equipe, por exemplo, de 9 pessoas num super filme, no mega orçamento, né, 7 pessoas e tal, tudo mais. Mas essa figura, ela é emblemática, né? O técnico de som direto é a pessoa que, por exemplo, o produtor executivo vai ligar lá no começo da pré-produção, bem antes do filme começar a ser rodado, e vai convidar ele. Ah, você pode ser a pessoa responsável por captar o som, por gravar o som do nosso filme, né? O técnico de som direto é essa figura. E o técnico de som direto ele vai formar a equipe dele. Tá? Isso lá na pré-produção. E esse técnico de som direto, ele vai ser responsável por algumas etapas que são importantes na pré-produção, né? Uma delas que é fundamental, né? Quando o produtor executivo geralmente liga para você, a primeira coisa que você pede para ele é o roteiro, para você entender aquela obra de forma melhor, para você saber qual a dimensão do trabalho que você está entrando, né, que você vai topar, e é a partir do roteiro, que é o documento mais importante da obra audiovisual, que você vai saber que equipamento você vai utilizar, qual o tamanho da sua equipe, que desafios você vai enfrentar, quais soluções você vai ter que tomar e tudo mais, né? Então, o técnico de som direto, ele tem que ser uma pessoa muito preparada para fazer uma boa leitura do roteiro. Então, a gente vai ver um pouquinho disso, né, ao longo do curso. Isso é uma etapa fundamental, né, da parte de pré-produção. Outra coisa importantíssima é o que a gente conhece como visita técnica, né, o Tech Scout, que é o quê? A equipe, os chefes de departamento, né, não só o técnico de som direto, mas vai lá o diretor de fotografia, operador de câmera, diretor de arte, primeiro assistente de direção, diretor, produtor executivo, eles vão fazer uma visita técnica. O que é isso, né? É ver a viabilidade técnica de execução daquela obra de arte em certas localidades. Ou seja, a equipe técnica, né, que somos nós, o técnico de som direto, o diretor de arte, o diretor de fotografia, eles vão fazer essa visita onde o diretor e o produtor escolheram para filmar e falar para ele assim, ah, é possível filmar esse roteiro aqui, né, nessa locação, né? Ou não é possível, ou se é possível, temos que fazer tais modificações. Então, ou seja, o técnico de som direto tem essa função ali de ir na visita técnica e fazer um julgamento sobre aquele espaço, né? Então, é algo bastante técnico e a gente comunica, dá para fazer aqui, não dá para fazer aqui. Se dá para fazer aqui, temos que fazer isso, isso e isso, né? E daí no curso eu explico certinho como fazer uma visita técnica e tudo mais, como se comunicar com a produção e essas coisas, né? Essa é uma outra etapa fundamental da pré-produção. Outra coisa fundamental da pré-produção é aquilo que a gente chama de análise técnica, ou análises técnicas, né? A análise técnica é gerada, na verdade, organizada
uma das funções que é bastante importante no cinema, que é o assistente de direção. O primeiro assistente de direção, né? Ele vai organizar toda essa logística técnico-artística, né, do filme, né? De viabilidade de execução desse filme. Então, são documentos que contêm lá tudo que a gente precisa para cada cena funcionar, né? Então, é um monte de relatório, e às vezes são reuniões que a gente faz e tudo, para cada departamento se conversar entre si, se entender para aquele filme acontecer, né? Porque às vezes um departamento precisa de uma coisa, mas se esse departamento fizer uma coisa, vai atrapalhar outro departamento. Como que a gente chega no meio termo, por exemplo, né? Então, as análises técnicas, elas são documentos, mas também podem ser reuniões que toda a equipe, todos os chefes de departamentos vão se conversar para tornar aquele roteiro ser possível de ser filmado e desse filme ser finalizado, né? Então, essa é uma terceira coisa importante da pré-produção. Né? Então, conhecendo o roteiro, fazendo a visita técnica e tendo essa dimensão da análise técnica, a gente começa a conseguir a escolher os equipamentos e dimensionar o tamanho da nossa equipe. Né? Então, no curso a gente vê como que a gente consegue fazer isso. Né? Então, a gente vai ver tudo que é determinante para isso, que equipamentos a gente precisa para cada tipo de situação e tudo mais. Né? Então, isso aqui cobre basicamente o que a gente vê de pré-produção. Em termos de produção, a gente vê aquilo que, de fato, num set de filmagem, um técnico de som direto com sua equipe é responsável de fazer, né? Então, ou seja, eles são responsáveis por captar o som direto, né? Tá? Som direto, né? Para quem não conhece a expressão, som direto é o som que acontece em sincronismo com a imagem, ou seja, a gente chama de som direto aquele som que acontece enquanto a câmera está ligada, né? Então, no cinema, no audiovisual como um todo, a gente fala que a gente capta som direto. A gente não fala só de captar o som. Né? O nome completo é captar som direto. Né? Esse som direto significa que a gente está captando o som junto com o aparato que está captando as imagens, né? Também. Né? Então, gravar o som no audiovisual é, em termos mais técnicos, captação de som direto. Né? O que envolve a captação de som direto de forma geral? Né? A gente tem basicamente três grandes elementos, três grandes grupos de elementos, né? Que são os diálogos, é um grupo dos mais importantes. O outro grupo é o que a gente chama de ambiente e room tone, né? E o outro grupo é o que a gente chama de PFX, que são os efeitos. Né? Esses são os três elementos sonoros que a gente, como técnico de som direto, é responsável e são os mais importantes da gente gravar. Então, eu explico direitinho o que significa captar um bom diálogo, né? O que é ter um bom diálogo? Para além assim, a ideia absoluta de bom, né, nessa situação não existe, né? Mas existe, pensando-se o contexto, a ideia de bom diálogo. Então, para aquele tipo de produção, né? Ou seja, porque uma pessoa te contrata para entregar um produto, né? Então, fazer vocês entenderem o que é um bom produto que você gera para aquela produção que te contratou e tudo mais, né? Então, o que é captar um bom diálogo, né? Por que é importante captar ambiente? É importante sempre captar ambiente? Por que é isso? Como que isso vai ser utilizado depois? Né? O que é room tone? Qual que é a diferença de room tone para ambiente? Né? O que é PFX? O que são efeitos, né, que a gente capta no set de filmagem? Então, a gente vai destrinchar, né, um pouco todas essas funções da produção, né, da parte de captação do som direto. Né? E tem uma outra parte, que é uma parte técnica, que é importante também, que é a entrega do material bruto, né? Ou seja, de tudo aquilo que a gente gravou, tudo organizadinho, tudo nomeado. Eu vou explicar para vocês como que a gente nomeia os arquivos, como que a gente organiza os arquivos. E a entrega do boletim de som, né? Que é um boletim, é como uma espécie de relatório que a gente faz em cada diária. A gente vai preenchendo esse boletim a cada take, né? Que acontece no set de filmagem, né? Mas a gente entrega junto com o material bruto todos os dias, depois de cada diário. E lá vai conter várias informações, tanto técnicas quanto considerações do técnico de som direto sobre a qualidade daquele som e alternativas para aqueles sons que não foram bem captados, né? Além disso, a gente tem umas outras funções relacionadas a som, né? Então, por exemplo, o diretor tem um fone de ouvido lá que ele escuta o som, né? Esse som é uma coisa que a gente chama de mandadas, né? Então, eu explico para vocês como que a gente faz as mandadas, por que é importante. A parte de sincronização também é tudo função do técnico de som direto. Então, o que é timecode, como usar timecode, claquete eletrônica, qual a função disso.
e tudo mais, né? Então, isso fecha essa ideia de produção. Então, daí depois, obviamente, todo esse material, tudo que a gente capta, tudo que a gente planejou lá desde a pré-produção e executou na produção, tudo isso daí tem que gerar um bom material para a pós-produção de som. Ou seja, aqui, vulgo, aqui a gente chama de editor de som, trilheiro e mixador, tá? Mas, assim, em termos profissionais, geralmente é tudo dividido, cada dessas funções, né? O editor de som, por exemplo, na verdade, são várias pessoas. O editor de som tem um editor de diálogo, tem editor de ambiente, tem editor de efeitos, e daí tem os ADRs, eu vou explicar para vocês o que é ADR, isso está diretamente relacionado com a qualidade do material que a gente capta, né, que é Automatic Dialogue Replacement, que é o que a gente conhece vulgarmente como dublagem, mas não é exatamente esse significado de dublagem para outra língua e tudo mais. E tem a equipe de Foley, né, também, que vai complementar aquilo que a gente capta como um PFX e tudo mais. Mas isso aqui é um outro papo, isso aqui é um outro curso, é uma outra parada, né? Mas a gente tem que saber minimamente que a gente tem que entregar um bom material para eles, a gente tem que entregar um bom diálogo, a gente tem que entregar bons ambientes, a gente tem que entregar bons efeitos, para eles poderem utilizar isso na pós-produção, modificarem, complementarem ou substituir, né? Então, basicamente é isso, né? Pré-produção e produção, passando por esses itens aqui. É... Tudo certo, Verônica? Tá dando para acompanhar? Tem alguma pergunta? Não, tá ótimo. Tá. E beleza, isso aqui a gente fala durante o curso, né? Mas aqui de forma geral eu falo bem de forma simples, que é basicamente isso. Isso aqui, esse quadrado a gente vê essas duas pessoas aqui se cumprimentando e um gatinho aqui, é o que a câmera vê, né? Toda essa parte que está pintada de preto em volta é o que a gente chama de fora de quadro, né? Fora de enquadramento. E o som, ele é o único elemento que se preocupa tanto com o que está dentro do quadro com o que está fora, né? Então ele ajuda a construir tudo isso aqui que está em volta, né? Ele constrói todo esse ambiente, todas essas estéticas e tudo mais, né? E é função do departamento de som, tanto do departamento de som, que é responsável pela pré-produção e produção, quanto do departamento que é responsável pela pós-produção, cuidar, né, do que está dentro de quadro, obviamente, mas com o que está também fora de quadro. É isso que constrói, né, o espaço-tempo da narrativa, né? Então, uma coisa que eu gosto de ressaltar. E para a gente conseguir construir um bom extra-campo, construir um bom dentro de campo, a gente precisa ter um conhecimento técnico, a gente precisa saber como se portar profissionalmente, como lidar com os outros profissionais, né, da cadeia produtiva. Bom, é isso, assim, né? O conteúdo, assim, basicamente, seguindo isso que eu falei, né? Eu explico como configurar um gravador de som, que é o equipamento principal que a gente usa, como que a gente prepara, como que a gente pluga os microfones, quais que são os acessórios para isso, técnicas de microfonação, como posicionar o microfone, como pensar o lapela, né? O microfone escondido, o microfone em miniatura, como a gente monitora o som, como que a gente julga aquilo que a gente está escutando, né, o que, que é base para a nossa monitoração, como que a gente configura as saídas, que são aquelas coisas que a gente chama de mandada, né, porque a gente manda som para o diretor, a gente manda som para a câmera gravar junto, porque tem a ver com sincronismo, a gente manda som para os nossos microfonistas, para os assistentes, tudo isso envolve a ideia de configurar as saídas do nosso gravador. Né? A gente fala sobre sistemas de sincronização, que basicamente são os dois principais usados na indústria cinematográfica, que são o timecode e claquete. Existe também um terceiro, que é o que a gente chama de mandada para câmera, que também está certo, a gente fala sobre isso. E basicamente a gente fala da pré-produção, eu falo um pouco de como que acontece a negociação, né, como que a gente negocia preço com o produtor executivo, como que a gente tem uma mínima noção de como que a gente cobra, quais que são os nossos pisos salariais e tudo mais. E também fala um pouco da dinâmica do set de filmagem, ou seja, de quem que a gente cobra alguma coisa no set de filmagem, se a gente tem uma dúvida, para quem a gente pergunta, né? Eu estou com um problema, com quem que eu falo, né? Quem que é a figura que vai me ajudar e tudo mais. Eu falo um pouco dessa dinâmica do set de filmagem, como que a gente chega, como que a gente monta os equipamentos, né? E tudo mais.
E daí, geralmente, eu deixo um espacinho lá para o último encontro para a gente falar de técnicas e sistemas avançados. Que não necessariamente são coisas avançadas, mas são coisas que saem do básico, que vão um pouco além do necessário, sim, simplesmente para gravar um projeto audiovisual simples, né? Então, são algumas técnicas que se vocês tiverem a fim de desenvolver um pouco mais, a gente pode bater um papo, né? Que depois a gente abre. Geralmente eu formo um grupo do WhatsApp que meio que fica aberto lá para todo mundo tirar as dúvidas sempre que tiver e tudo mais. E a gente pode começar isso em aula, nessas técnicas e sistemas avançados, depois estender para o nosso grupo de WhatsApp e tudo mais. Mas o que são essas técnicas avançadas, geralmente, que eu falo? São basicamente sistemas de RF, sistema de distribuição de energia, né, tipos de antena, como pensar as ondas, como que amenizar problemas de interferência e tudo mais. Né, que são demandas bastante atuais do nosso audiovisual, do nosso cinema, né? Essa ideia de microfone sem fio é algo muito recente, inclusive para Hollywood, uma coisa lá dos anos 90. Embora tenha surgido os primeiros sistemas lá no final dos anos 60, né, de sistemas sem fios, ele só se consolidou na indústria a partir dos anos 90. E relativamente curto o período de existência disso. Então a gente enfrenta vários problemas com os microfones de lapela e tudo mais, e os microfones sem fios. Então, existem uns assuntos um pouco mais avançados que existe uma abertura aqui no nosso curso para a gente bater um papo, né, caso haja interesse e tudo mais. Então, é basicamente isso. Daí aqui eu falo de forma geral, vou detalhando cada uma dessas coisas, né, detalhinhos de cada um desses itens que eu falei para vocês. Mas é isso, daí no curso eu falo os equipamentos mais comuns que a gente usa, equipamentos mais em conta, equipamentos que são usados no mundo profissional, aquilo que não é tão caro, mas faz a função. A gente pode bater todo esse papo também específico de equipamentos e tudo mais. E é isso, gente, de forma geral, bem resumida, é isso que o curso trata, né? E além disso, né, os alunos desse curso, Gravando Som no Audiovisual, eles são convidados se quiserem e se toparem e tudo mais, a gravarem, a captarem o som dos curtas que são realizados trimestralmente lá na ABC Cursos de Cinema. Então, a cada trimestre são gravados geralmente quatro curtas lá na ABC, ou seja, junta todos os cursos. Então, pega um roteiro da turma de roteiro, pega um diretor da turma de direção e vai juntando toda a equipe, câmera, operador de câmera, foquista, assistente, pessoal da iluminação e tudo mais. E isso é produzido pela ABC, numa superestrutura lá na escola, com iluminação, acompanhado pelos profissionais e tudo mais da área. E quem faz o curso, né, o Gravando Som Audiovisual, é convidado para colaborar com a parte de captação de som direto na realização desses curtas. Eles são geralmente realizados em fins de semana. E geralmente tem uma galera lá que faz a captação, a Raíssa é uma das pessoas que fazem a captação do som direto lá, e vocês estariam colaborando com ela, com a escola e tal, e aprendendo, né, na prática. Então, apesar de no papel, formalmente, não estar incluída a parte prática nesse curso, no final das contas, se vocês estiverem afim, vocês são super convidados a irem lá fazer essa parte de captação de som direto, meter a mão na massa mesmo na parte prática, né? E são quatro curta-metragens, geralmente é realizado em fim de semana. E é isso. Eu acho que é o que eu falei tudo, ou quase tudo. Ia chamar a Verônica para vir gravar com a gente. Sim, ia ser massa. Ótimo. Bom, É isso, Verônica. Eu não sei se era isso que você espera do curso, se tem alguma demanda que você tem que eu não tenha falado, algo que eu não falei que talvez possa ter no curso, e, enfim, alguma coisa que você está mais interessada e tudo mais. eu acho que ficou bem claro. Eu mesma estava assim, como talvez eu tenha feito isso mais de maneira autônoma, estava não, como mais interessada em saber o modo certo, não, de fazer as coisas, digamos. Uhum. Parece isso que abarca bem todas essas questões técnicas.
Sim, essa é uma das coisas e eu gosto de frisar bastante isso, porque isso eu sofri como no meu desenvolvimento também como profissional. Porque assim, as informações de como conseguir captar as coisas e tudo mais, a gente até consegue, né, de alguma forma, mas a maneira de se portar profissionalmente, de como gravar o material, de como repassar o material, as especificações técnicas das coisas, são informações geralmente muito difíceis de serem conseguidas. Então, geralmente eu faço questão de falar bastante sobre isso, porque é isso que vai te ajudar, por exemplo, a se consolidar na área, né, do pessoal te respeitar, porque você vai conseguir entender o fluxo de trabalho, né, você sabe como as coisas funcionam. Então, eu gosto de frisar bastante essa parte, que eu acho fundamental. Obviamente, né, aqui a gente está seguindo o modelo, né, não é uma amarra, né, então, assim, que eu falei assim, é a estrutura do filme industrial, né, existe um padrão de se fazer aquilo, né. Obviamente, existem filmes experimentais, filmes de baixo orçamento, que vão seguir outros fluxos, vão seguir outras demandas e tudo mais, né. Mas é isso. Ah, legal. E daí eu acho que é isso. Como tá só vocês aí, eu acho E que é isso. você Depois teria só... disponibilidade, Verônica, se for fazer o curso para vir aqui para o Rio para final de semana? Normalmente é os sábados a gravação, é um dia só. Tenho, sim, eu desço com certa frequência para o Rio. Hum. Ah, legal. É Ah, uma legal. experiência muito legal. É tipo, Imagino, sim. é uma simulação de set pra valer, assim. Então, tipo, tem um monte de gente, tem, tipo, gaffer, tem operador de câmera, assistente de câmera, foquista, às vezes, tem tudo, equipe completaça, assistente de direção, platô, tudo, uma super equipe, uma super experiência. Imagina, muito bom. Então é isso, Raíssa, acho que a gente pode encerrar.